Olá, bem-vindos a mais um episódio de Cura com Alma. Eu sou a Patrícia Lourenço, naturopata, e partilho aqui com vocês caminhos de reconexão, de saúde e de consciência. Respira fundo e permite que esta conversa te encontre. E hoje tenho aqui uma pessoa que eu amo muito, que tens feito muita diferença na minha vida desde que começámos o nosso processo. Lindsay, muito grata por teres aceito o meu convite, por estares aqui. E queria muito que te apresentasses, porque tu és tanta coisa que eu tenho dificuldade às vezes em dizer propriamente o que tu és aos outros. Só digo que és maravilhosa. Então, por favor, quem é a Lindsay? Gratidão, Patrícia, em primeiro lugar, por estar aqui. A Lindsay é muitas, muitas em uma, sou muitas em uma, e eu sou de família de circo, trabalhei no circo a maior parte da minha vida. Entretanto, a vida foi alterando os meus caminhos e cheguei, não é, às medicinas da floresta, cheguei ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Entretanto, também já dei uma passada por um programa de TV e tenho feito muita coisa ao longo da minha jornada, sempre em busca de me encontrar, de poder ser mais eu, né? Hoje também sou muito dedicada ao canto e a trazer um pouquinho daquilo que eu acredito que tenho de melhor dentro de mim, daquilo que eu posso levar aos outros. Que bom. E tu dissestes encontrar-te, não é? Onde é que tu te perdestes de ti? Olha, Patrícia, eu acho que o perder-me de mim foi uma coisa assim. Eu acho que quando nós nos perdemos, nós não entendemos que estamos perdidos, não é? Então, quando eu me perdi de mim, eu não percebi, eu não tinha consciência de que estava perdida. Aparentemente estava tudo bem, não é? Profissionalmente estava tudo bem. Para quem olhava de fora, não é? Eu tinha uma vida perfeita, tranquila, não é? Vivia um casamento, tinha a minha filha, estava tudo profissionalmente, trabalhava em lugares onde a maioria dos artistas, né, almejariam trabalhar, e foi justamente num desses momentos em que supostamente era suposto estar tudo bem e tudo perfeito que eu me comecei a sentir muito desconectada de mim. Eu sempre tive assim uma conexão à espiritualidade, mas aconteceram algumas coisas em que eu fui me desligando, ou pelo menos tentando me desligar, porque eu dentro da minha cabeça eu era louca, eu comecei a achar que eu imaginava coisas e que aquilo não estava a acontecer, e então comecei a rejeitar essa parte de mim, até que chegou um ponto em que eu olhava para o espelho e já não sabia quem era, né? E aparentemente estava tudo perfeito, no meu trabalho, na minha família, comigo, né, fisicamente, mas eu não sabia quem era. E então, num desses momentos em que estava lá no fundo, em conversa com uma amiga, disse-lhe que não estava bem, que sentia que tinha que fazer alguma coisa, que achava que estava a ficar maluca, a questão, né, de muita coisa assim, de outros planos a acontecerem, né, que eu sabia que estavam relacionadas com a espiritualidade, mas que eu ao mesmo tempo estava a rejeitar aquilo. E ela disse-me, então porquê é que não me vens visitar? Eu disse, mas eu só tenho 2 dias livres. Na altura eu estava a trabalhar em Paris. Então vem esses 2 dias. E por acaso vai fazer agora 7 anos, dia 29 de janeiro, que eu fui. Ela vivia na Itália. E ela disse-me, vem que eu vou fazer uma cerimónia da ayahuasca e tu, se quiseres, participe, tu vais adorar e vais ver que tu vais fazer muito bem, tu vais entender muita coisa. Eu nunca tinha ouvido falar nas medicinas da floresta, nunca tinha ouvido falar em ayahuasca, e por mais que naquela altura já tivesse acesso, né, à internet, a maneiras de saber o que Sim, era, sim. eu não fui procurar. E a única coisa que eu hoje, quando eu me lembro, foi o ouvir a palavra ayahuasca. Quando ela disse ayahuasca, eu falei que estava a falar com ela por mensagem e fui dormir, e nessa noite parece que a noite inteira eu só ouvia dentro de mim, era como se fosse um eco. Ayahuasca, 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 Chamado. ayahuasca. O chamado, né? O conhecido chamado da medicina.
E então eu não procurei nada, simplesmente fui, não sabia como é que funcionava. E quando lá cheguei, era ela que fazia a cerimónia. E eu conhecia desde os 14 anos, mais ou menos, e eu não sabia que ela fazia, que ela tinha, não é? Esse conhecimento. E então eu sentei-me e eu disse, então e como é que vai ser? Agora é uma meditação, é tipo reiki, é assim as energias. E ela, não, Lindsay, nós vamos tomar um chá, o chá da ayahuasca. Eu, é para tomar. E ela, tu não foste pesquisar nada, não foste ver nada? Eu falei, não, mas também não quero saber. Ela falou, tranquilo, Vai só correr confia, vai correr bem. Ela explicou-me só, né, a questão das limpezas, né, que poderia acontecer, as limpezas, e foi assim, nunca mais fui a mesma. Nunca mais és a Ou mesma. a partir daí fui eu mesma, talvez seja mais assim. Então foi uma viagem profundamente dolorosa, muito dolorosa. Demorou mais ou menos umas 5 horas, 4, 5 horas, em que passei ali por muitos processos difíceis, mas o que eu vos posso dizer é que desde a minha primeira experiência com as medicinas, o que me foi mostrado foi que não era para eu questionar. Não é? Os acontecimentos seguintes ao que me foi mostrado durante aquela cerimónia, o que eu tive a bênção de receber, logo de seguida aconteceram, né? Alguns acontecimentos que me vieram mostrar o que a medicina me mostrou naquela noite. E então não tinha como eu dizer, fui eu que imaginei, fui eu que estava a viajar. Não, porque aquilo realmente aconteceu e eu acredito que a medicina me mostrou dessa forma, mesmo porque eu fugia da espiritualidade. Eu, desde muito criança, eu sempre tive muita conexão, mas eu acabava por fugir, porque achava que, pronto, aquelas coisas da nossa sociedade. Aquele rótulo, não é? Né? Sim, e também porque eu acho que não era o momento. E que nós às vezes precisamos realmente viver certas coisas na nossa vida, certas situações, para nós compreendermos as coisas como elas são, porque quando nós não passamos por aquilo, nós não conseguimos trazer isso em nós, não é? Nós não conseguimos mostrar isso ao outro também e compreender o outro. E o que eu sinto é que houve realmente muitas situações que foram acontecendo na minha vida antes das medicinas, para o momento em que eu comecei, não é, a trabalhar com a espiritualidade e com o autoconhecimento, para que eu pudesse compreender as pessoas que chegavam até mim, porque eu própria já tinha passado por aquilo. Então é muito sobre respeitar, não é, esses ciclos que nós às vezes temos que passar, não é, porque nós hoje podemos não compreender, mas lá na frente nós vamos entender. Tens que despertar, não é? Despertar, isso é despertar, o eterno despertar, porque nós estamos sempre a despertar. Isso. Olha, e para quem não sabe o que é o ayahuasca, ou para quem nunca ouviu falar, explica-me lá um bocadinho do que é isso, que chá é esse? É composto do quê? Como é que isso surgiu? De onde é que vem? Então, a ayahuasca, quando nós falamos de medicinas da floresta, e vou aqui incluir as outras também, nós não estamos só a falar de plantas, não estamos só a falar de substâncias. Para os povos originários, né, para estas tradições milenares que são protetores, que cuidam destas plantas, cuidam destas medicinas, eles veem estas plantas como algo vivo, como algo que tem espírito, como algo que carrega sabedoria. Então, quando nós nos permitimos ver a natureza dessa forma, tudo muda, porque não é uma planta, não é, que eu estou a usar, entre aspas, que eu estou a usar para, por exemplo, curar um sintoma, para curar algo. Aquela planta, ela torna-se nossa parceira naquele caminho. Então, quando nós conseguimos olhar para as plantas dessa forma, nós entendemos que tudo está ligado. E é assim que estes povos veem a natureza, veem as plantas, os animais.
tudo está interligado, tudo faz parte do mesmo sistema. Então, independentemente da tradição, todas elas vêm deste profundo respeito pela natureza e por estar em comunhão com a natureza. Não é utilizar a natureza, é servir a natureza. Servir a natureza. Quando nós começamos a trazer essa consciência, nós entendemos que se nós somos a natureza, se a natureza é nós, se é tudo é um todo, não é? Aquilo que nós fazemos à natureza, nós também estamos a fazer a nós. Aquilo que nós fazemos aos animais, não é? Ao ambiente, nós estamos a fazer a nós. Então, a ayahuasca, para mim, só a própria composição, não é, da ayahuasca já é mágica. Já é, assim, muito divino. Porque a ayahuasca, ela é a junção de duas plantas, na verdade, de uma planta que é a chacrona, com o cipó. Existem vários cipós. E no meio de milhares de plantas que existem na Amazónia, não é? Como é que em diversos lugares, não é? Porque não foi uma única tribo a fazer, existem várias tradições, não é? Por toda a Amazónia e em outros lugares que utilizavam já estas plantas e cada uma tem a sua tradição e cada uma tem a sua história de como é que aquela, né, junção mágica chegou até eles, mas, ou seja, isso de como é que juntaram aquelas duas plantas no meio de tantas, é uma loucura, né? Como é que eles... é assim, só isso já é mágico, não é? E depois entendermos que uma sem a outra não trazem expansão. A chacrona sozinha, ela não traz expansão de consciência, ela tem o DMT, não é? Mas ela não traz a expansão, porque se nós a tomarmos sozinha, aquela substância, antes de chegar ao nosso cérebro, né, nós temos uma enzima, MAO, que ela vai inibir que aquela substância chegue. E depois nós temos o cipó, que tem essa mesma enzima, tem não é? essa enzima, não é? E que vai como que desligar o nosso sistema por um determinado tempo para que aquela substância chegue até ao nosso cérebro e para que elas em conjunto possam trazer a expansão da consciência. Então é como se o cipó, ele abre o caminho para que a chacrona se possa manifestar e fazer os dois depois em conjunto essa expansão. Então, para mim, isso já demonstra o quanto as medicinas da floresta, mesmo quem nunca tomou, não é? Se for pesquisar e ao perceber isto, ao ler isto, ao ouvir isto, vai entender que a própria medicina, mesmo sem estar a atuar dentro de nós, ela já nos está a ensinar algo, que é sobre a união, que é sobre a cooperação. Que lindo! E isso é lindo, não é? Porque não é sobre caminhos opostos, né? Tal como a ciência e a espiritualidade. É sobre a união desses caminhos. Então eu acho assim muito mágico. É incrivelmente mágico. Olha, e tu fostes lá ter com a tua amiga e tiveste o teu processo e quando é que tu decidiste isto é para mim? Eu acho que eu nunca decidi isto é para mim. Quase que foi... Tens que aceitar que isto é para ti. Okay. Eu, da minha primeira experiência da ayahuasca até eu decidir fazer a minha segunda, eu demorei 1 ano. Okay. Então eu demorei 1 ano para conseguir integrar o que eu vivi em 4, 5 horas. Porque para mim foi tanta informação que a medicina me trouxe a nível de tudo. A nível de consciência corporal, a nível de emoções, a nível do meu mental, a nível de decisões que eu sabia que tinha que tomar, de mudanças que eu tinha que fazer na minha vida, a nível de conexão com a ancestralidade. Então eu pensei, eu nem me atrevo, não é, a ir consagrar esta medicina antes de eu conseguir colocar isto em prática. Porque isso é a medicina. É quando nós conseguimos levar
para o dia a dia, não É a é? integração, né? Para a É aí é que integração. começa a cerimónia, não É é? aí que começa a cerimónia. Isso. Olha, e como é que é essa cerimónia? Porque as pessoas não sabem, não é? Como é que isso é feito? Como é que se processa? Há alguma dieta, alguns cuidados a ter antes de uma sessão, por exemplo, da ayahuasca? Como é que é o processo? O que é esperado? Ahm, Vá lá. Cada viagem é uma viagem, cada pessoa é uma pessoa, mas o que é que pode acontecer? Sim, por exemplo, de experiências físicas, experiências, vá lá, mais trans. Conta-nos um bocadinho. Então, como tu mesmo disseste, cada pessoa é uma pessoa. Cada cerimónia é uma cerimónia. E isto aqui eu gosto, vamos deixar muito resumidamente, não é? Porque uma cerimónia é uma viagem gigante, mas deixar bem claro, não é? Que existem diversas tradições, existem diversos povos indígenas que fazem as cerimónias de forma diferente, não é? Depois, já no mundo mais moderno, existem também várias vertentes, né, das cerimónias da ayahuasca, não é? Existem as cerimónias mais tradicionais dos povos indígenas, mas existem cerimónias do Daime, União do Vestal, outras que são mais universalistas, por assim dizer. Então, o que eu acredito que todas elas têm em comum, ou deveriam ter em comum, a meu ver, é a questão da preparação, da intenção com que a pessoa vem para a cerimónia. Okay? Então, num primeiro momento, é sempre, a meu ver, necessário que quem quer fazer uma cerimónia, quem sente fazer uma cerimónia, que em primeiro lugar fale, não é? Com os dirigentes do lugar, com as pessoas que vão fazer a cerimónia, quem está responsável por isso, e que traga em verdade a sua intenção e a sua condição. Isto porque existem, não é, casos em que não é recomendado fazer a cerimónia, não é? A questão das medicações, questões, por exemplo, de doenças, não é? Psiquiátricas, não é? Psicológicas, psiquiátricas, doenças que as pessoas possam ter. E vários casos, não é? Até mesmo a pessoa não ser diagnosticada com uma doença, mas se a pessoa se encontrar num momento, por exemplo, de crises agudas de ansiedade ou de pânico, aquela pessoa não vai estar ainda preparada para Receber os ensinamentos. e para integrá-los, não é? Então, eu acredito que este cuidado na preparação, não é? No dizer a verdade, porque às vezes temos vergonha de dizer, olha, eu tomo antidepressivos, ou eu tomo aquilo, ou eu tomo substâncias, não é? Até drogas ilícitas. E é muito importante que quem está a fazer a cerimónia saiba da condição daquela pessoa, ok? Então, num primeiro momento, isso, não é? A intenção e o cuidado, nós sabermos exatamente, não é? Se aquela pessoa toma medicação, se não, se tem algum problema de saúde, algum histórico na família, às vezes até, também não falei aqui, mas a epilepsia também é muito importante nós sabermos, problemas cardíacos, a tensão alta, a tensão baixa, então tudo isso é importantíssimo sabermos. E depois a dieta, não é? a dieta, não é? A preparação que é feita antes, não é? Que isto é muito engraçado porque, por exemplo, em várias tradições, os povos indígenas, eles comem carne antes da cerimónia. Só que, e muitas vezes as pessoas dizem, mas se eles comem, porque é que nós não podemos comer? A gente pode, não é? Aqui a questão é, a intenção é prepararmos o corpo da melhor forma energeticamente para a medicina que vamos receber. Aqueles povos comem carne, mas eles vivem, não é? Na natureza. Muitos deles ainda caçam a própria carne, ou pescam, não é? O peixe. Eles estão num contacto profundo com a natureza. Nós estamos muito desligados da natureza, não é? E A maioria, completamente intoxicados, claro, não é? intoxicados não só pelas comidas, mas por todo o ruído, não é? Então a ideia é realmente fazer essa limpeza energética do corpo para estarmos mais equilibrados para receber a medicina. Depois é feita essa preparação, não é? Normalmente há sempre uma explicação do que pode acontecer a nível de limpezas, porque as medicinas da floresta, elas proporcionam isso, a limpeza. O que é não a limpeza? A limpeza, que pode vir de várias formas. A que está mais associada aqui, falando da ayahuasca, é o vômito,
né? E às vezes nem é o vómito, mas aquela ânsia que fica de vomitar, que é uma limpeza, mas é um vómito energético. E muitas vezes quem vomita e olha para o vomitar Não sai consegue nada. ver exatamente, sentir o que é que está a vomitar, Ok. não é? A maioria das vezes são emoções, situações, até pessoas, Medos? medos, né? Ansiedade, tanta coisa. Mas estas limpezas podem vir de várias formas, né? Através do choro, através do riso, através do sentir muito frio, sentir muito calor. E é um frio e um calor diferente, não é o frio e o calor que nós estamos acostumados a falar. Suar, bocejar, arrotar, não é? Ir à casa de banho. Tudo isto são formas que o nosso corpo encontra para colocar algo para fora, para que possa encontrar um centro, para que possa estar mais em equilíbrio. E é aí, não é? É aí que todas as emoções ficam gravadas no nosso corpo, não é? E para conseguirmos trabalhar a alma, temos que limpar o corpo, senão não conseguimos fazer essa, vá lá, essa limpeza, não é? Sim, porque está tudo ligado, não é? Se nós não estivermos bem emocionalmente ou mentalmente, muito rapidamente o nosso corpo vai sentir, não é? Seja com desconforto, seja com dores. Então, isto está tudo ligado, Somos um não é? todo. Quando o corpo não está bem, rapidamente o nosso emocional fica abalado. Ou vice-versa, né? E vice-versa, não é? Vice-versa. Então, estas limpezas, elas são físicas, mas elas vêm trabalhar todos os nossos corpos, o mental, o emocional, o espiritual, o físico. Isso. Não é? E em termos de viagem, o que é essa coisa da viagem? É Vais uma daqui para a coisa, Lua? Vais para onde? acho que vamos mais longe. Eu poderia dizer muita coisa sobre a viagem, não é? E mesmo assim não seria suficiente, porque é muito difícil nós colocarmos em palavras uma experiência com a ayahuasca. Mas se eu pudesse e posso escolher, eu diria que é a maior viagem, não é para fora, é para dentro. E vais encontrar, porque eu acho que às vezes as pessoas, quando estão em sofrimento, vão à procura de colo, não é? Querem um colo, mas a ayahuasca, ela pode dar esse colo, mas primeiro vai-te mostrar toda a verdade, nua e crua, não é? A ayahuasca, a madrecita, como é tão carinhosamente chamada pelos povos, ela é muito amorosa, muito. E mesmo quando ela traz, não é, aquelas questões para as quais nós às vezes não queremos olhar, a maneira como nós recebemos isso é o que traz a dureza ou o amor, não é? Nós somos muito mais acostumadas a aprender pela dor do que pelo amor. Então, às vezes a medicina ela simplesmente nos está a mostrar, mas nós estamos tão agarrados à dor que ficamos naquele loop porque não queremos observar. E uma coisa que a medicina tem que eu acho assim incrível é a percepção que nós temos de sentir aquela dor, aquele trauma, aquela dor, aquele trauma, aquela situação, não é? E de nós, ao mesmo tempo em que a estamos a sentir assim, de um lugar muito profundo, mesmo lá das entranhas, onde está aquela dor toda, não é? Nós conseguimos observar isso como se fôssemos um espectador. Tudo ao mesmo tempo. Então nós estamos ali a sentir aquilo e de repente nós já estamos a observar e de repente nós estamos de um outro lugar a compreender o porquê que aquilo aconteceu. Muitas vezes quando é situações que estão relacionadas com outras pessoas, nós conseguimos ver o nosso lado, ver o lado do outro e ver o lado de fora que é completamente diferente do meu e do outro. Certo. As três verdades, não é? As três verdades. Então eu acredito assim que a medicina ela pode nos levar a lugares muito longe, mas o melhor lugar que ela nos vai levar é aquele que está mais para perto, dentro. que é para dentro. Isso. Olha, e assim de uma forma sucinta, tu tens visto tantas transformações. Quais é que foram assim as transformações que mais te marcaram? Porque todas marcam, mas há sempre uma ou outra, alguma experiência ou alguém que deixa uma experiência que tu levas para a vida, nunca esqueces.
o que é que tu tens, o que é que Olha, tens muitas. visto, aprendido? Muitas, muitas, muitas. Acho que nem consigo assim nomear. Mas, de modo geral, uma coisa que me toca muito profundamente é o reencontro com o amor próprio. Uau. Porque eu já vi transformações incríveis, não é? Eu já vi muitas pessoas que tomavam comprimidos, 14 comprimidos por dia, para conseguirem sobreviver, não era viver, era sobreviver, porque estavam completamente, né, apagados, mas que hoje em dia não tomam qualquer medicação e que estão bem, não é? Mas é um Pessoas, caminho longo. sim, e pessoas com vícios também, não é? Cocaínas. Pessoas com vícios que conseguiram se libertar disso, e o mais importante é se libertarem e conseguirem ter consciência daquilo. E também, quando eu falo aqui no amor próprio, é isso, é olhar para os processos, olhar, né, para as escolhas às vezes não tão certas ou até mesmo erradas que nós fazemos, que essas pessoas fizeram, mas encontrar na medicina esse amor próprio para poder olhar para aqueles processos e ter compaixão por eles mesmos. Porque muitas vezes eu sinto que as pessoas falam da cura, não é? Porque deixaram de tomar uma medicação ou porque deixaram um vício, mas quando olham para pessoas que ainda fazem aquilo ou quando olham para elas mesmas, olham sempre com tristeza, com mágoa, com rancor, às vezes até com culpa, porque se não fosse aquela companhia ou se não fossem os meus pais terem feito aquilo ou se não fosse N coisas. Ou até com raiva, não é, delas mesmas. E quando elas encontram o amor próprio e conseguem ultrapassar isso, mas olhar para elas com compaixão e aceitar que aquele processo faz parte delas, porque é muito fácil nós querermos esconder as sombras, não é? Fala-se muito das sombras, as sombras, Tens as que passar sombras. por lá, não é? Mas as sombras são parte de nós. E quanto mais luz há, mais incidência de sombra haverá. Então elas estão lá, são parte de nós. Então nós honrarmos o nosso caminho, mesmo as coisas que não foram tão felizes, as coisas que se calhar não nos orgulhamos tanto, mas conseguir integrá-las é amor próprio. É amor próprio. É amor incondicional. É amor. É amor, é amor. É amor. Olha, e a ti? Qual foi a maior transformação que a Madrecita te trouxe? Eu diria que o caminhar todos os dias neste reencontro comigo própria todos os dias. O recordar-me, não é? Não de quem eu posso ser, mas recordar-me constantemente quem eu sou. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu não consigo falar da Madrecita assim sem me emocionar, porque eu antigamente queria mudar, queria ser outra pessoa. E a Madrecita ensinou-me que não é sobre ser outra pessoa, é sobre ser exatamente quem nós somos, e acolher quem nós somos. Porque quando nós acolhemos, nós conseguimos ser em verdade, mesmo que não sejamos perfeitos. E está tudo bem. E está tudo bem. Então esse reencontro comigo mesma de todos os dias, porque continua a ser, não é? A transformação continua aqui. Ela não acaba, ela continua, nós transformamos-nos, eu transformo-me todos os dias. E o poder ter esse reencontro comigo, com a minha ancestralidade, com o amor próprio, com o deixar cair as expectativas do que é que os outros querem ou pensam de mim. Isso foi também algo muito importante. E trouxe também uma coisa maravilhosa, né? Que foi Sim. aí a libertação dessa tua voz. O reencontro com a voz era o que eu né? ia Essa tua energia. trazer. O reencontro com o canto, o reencontro com o rezo, não é? Quando
Quando a oração, quando eu não encontro palavras para rezar, eu canto. Então canta para nós. Eu canto. Eu canto. E eu gostava de trazer algo aqui antes de cantar. Não é? Esta música, ela foi escrita pela minha filha, a Letícia. Na altura ela tinha 13 anos. A Letícia, ela nunca consagrou as medicinas, mas é claro que ela sabe o que são as medicinas, mas ela nunca consagrou. E ela chegou até a mim e disse: mamã, tenho que te mostrar uma coisa. Assim, muito resumidamente. E ela trouxe-me uma letra de uma música e eu comecei a ler e eu disse: isto é ayahuasca, não é? Filha, como é que tu escreveste isso? Não sei, eles disseram que eu tinha que trazer porque tu tinhas que cantar. E eu fiquei ali um bocadinho com a letra e depois ela pediu-me de volta. E ela ficou uns meses com ela. Isso foi em maio do ano passado. Só em dezembro é que ela me trouxe a letra e disse: mamã, vais consagrar rapé? Vais fazer rapé? Eu disse: vou. Quando fizeres, lê e canta. E então eu peguei o tambor, coloquei o telefone a gravar o áudio e comecei a ler a letra e a cantar. E automaticamente saiu, não é? A melodia desta música. Lindo. Então deixar só aqui um agradecimento à minha filha, à Letícia, a minha Lelê. E a toda essa egrégora maravilhosa a que toda a te acompanha. espiritualidade, a todos os que fizeram chegar esta música, este canto que é medicina também. Vamos a isso. Nas entradas da floresta o mistério se oculta. Na sombra da jiboia sabedoria se revela. Nas entradas da floresta o mistério se oculta. Na sombra da jiboia sabedoria se revela. Entre os sons da mata, a ayahuasca ecoa nas medicinas da floresta. É que a cura se encontra entre os sons da mata. A ayahuasca ecoa nas medicinas da floresta. É que a cura se encontra. Hoje a serpente ancestral, guardiando segredos do passado e do astral. Ayahuasca, chá sagrado no encontro das almas, o caminho é traçado. Ayahuasca, chá sagrado no encontro das almas, o caminho é traçado. Da terra brota sabedoria ancestral, raízes entrelaçadas, segredo sem igual. Na sombra da jiboia ecoa esta canção dos antigos pajés, a eterna conexão. Fogo arde, a fumaça sobe, caminho se abre nas estrelas que me cobrem. A floresta respira em cada oração, a jiboia serpenteia guiando minha intenção. Que o eco dos tambores ecoe em mim, entre o céu e a terra.
medicina nos conduz. Hoje, boinha, serpente ancestral, guardiã dos segredos do passado e do astral. Ayahuasca, chá sagrado no encontro das almas, o caminho é traçado. Ayahuasca, chá sagrado no encontro das almas, o caminho é traçado. Uau! Tenho aqui o meu coração assim, sabes? Com esse tambor e com essa tua voz, está a vibrar aqui no máximo. Olha, Lindsay, quanta honra ter aqui. Se puderes deixar uma mensagem a quem ouviu, o que é que tu lhe dirias? O que é que lhe dirias a elas? Eu diria que as medicinas da floresta, elas são um convite à escuta. Elas são um convite a nós nos escutarmos. E é muito importante nós escutarmos e nós sentirmos o tempo certo para nós, não é? Muitas pessoas dizem que as medicinas da floresta, não é? Que são para todos, mas nem todos são para elas. Eu acredito que todos somos para elas, mas que se calhar ainda não estamos no nosso tempo certo, não é? No nosso momento certo, e que isso também é responsabilidade, isso também é consciência, isso também é verdade, nós entendermos quando é o nosso momento para as medicinas da floresta. Então eu diria, não vayam atrás de uma experiência com as medicinas da ayahuasca, da floresta, com ayahuasca, com rapé, com sananga, com diversas medicinas, à só procura de uma por curiosidade. maravilhosa, não é? Não vayam por curiosidade, vayam quando sentirem um chamado. E há muitas maneiras de nós começarmos essa conexão com as medicinas da floresta, que começam exatamente por nos escutarmos, o ir para a natureza, conectarmos com a natureza, conectarmos com as nossas emoções, o abrirmos espaço para ouvirmos as nossas emoções, para conseguirmos expressar as nossas emoções, o cantar, dançar, desenhar, não é? Todas as formas de nos expressarmos, todas elas são medicina. Então existem muitas medicinas e todas elas nos levam ao mesmo caminho, que é para dentro. Então essa seria a minha mensagem. Comecem por ir para dentro, por se escutarem e por fazerem um caminho até sentirem que é o momento e que estão prontos para receber com respeito as medicinas da floresta, porque é muito importante nós honrarmos estas medicinas, honrarmos os povos que cuidam delas, os povos que são os seus guardiões há milhares de anos e que com todo o seu amor, independentemente de tudo o que já aconteceu, não é? Entre países, entre continentes, eles continuam a fazer com que esta medicina chegue até nós. Então, muita gratidão. Obrigada, meu amor, de coração, por estas tuas sementes, por estas tuas palavras e obrigada, gratidão. Arro! Arro! Só alegria e muita gratidão. Tchau! E quanto a nós, encontramos no próximo episódio e até lá, cuidem de vocês.